Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos dar continuidade ao estudo da filosofia, ou do conteúdo de filosofia que cai no vestibular da UF. Vamos falar especialmente de Platão e Aristóteles, esses dois filósofos gregos, considerados um dos maiores filósofos da história da filosofia ocidental. Então, vamos começar falando da alegoria, do mito da caverna de Platão. Platão pede para que imaginemos. Imagine pessoas que nasceram, cresceram e viveram toda a sua vida presos, acorrentados, sem nunca saírem de uma caverna, sem nunca se moverem, voltados para uma parede, ao fundo uma fogueira na qual passam pessoas com objetos, projetando sombras na parede. Então tudo que esses indivíduos viram ao longo de toda a sua existência, presos, acorrentados ali sem se moverem, foram sombras. Então para eles as sombras são toda e a única realidade, é toda a verdade que eles conhecem. Até que um belo dia, um desses prisioneiros consegue se libertar e aos poucos vai saindo da caverna. Tem muita dificuldade no princípio, no começo, porque ele ficou acorrentado, preso e nunca se locomoveu durante toda a vida. Logo, isso fez com que os membros dele atrofiassem. E por conta dessa atrofia, ele vai se arrastando, tentando sair da caverna, encontrando uma luminosidade, a qual ele vai em busca dela. Até que ele consegue, com muita dificuldade, com muitas dores, sair da caverna, e ao sair da caverna ele encontra-se ou depara-se com outro problema. Sua vista, sua visão não estava adaptada, acostumada à claridade. No primeiro momento ele fica cego. Então ele está cego, não consegue enxergar direito e não consegue também se locomover direito. Mas à medida que o tempo passa fora da caverna, os seus olhos vão se adaptando à luminosidade e o seu corpo vai recuperando através do exercício os movimentos regulares. E então ele começa a perceber um outro mundo, um mundo muito mais interessante, mais colorido, um mundo mais verdadeiro, inclusive mais luminoso do que aquele da caverna. E aí ele tem a ideia de voltar para a caverna para tentar salvar os seus companheiros, os seus colegas que ali estavam, avisando para eles que aquilo ali era uma ilusão, que existia fora da caverna uma outra realidade. E aí ele volta para a caverna, chega lá e começa a falar para as pessoas que existia uma realidade diferente daquela. Ninguém acredita nele no primeiro momento, de tanto ele insistir, as pessoas se revoltam contra ele e acabam o matando. Essa alegoria, esse mito da caverna acaba exemplificando muita coisa dentro da filosofia de Platão. Primeiro, a concepção dele de mundo sensível e mundo inteligível, ou da relação entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível, que é esse mundo no qual nós vivemos, que nós percebemos com nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, que é um mundo de ilusão, de aparência, de sombras, de enganação. Esse é o mundo da caverna no qual nós vivemos. O mundo lá fora da caverna é o mundo inteligível, o mundo das formas, das ideias perfeitas, segundo o Platão. Quem teria conseguido isso, vislumbrar essa realidade, foi Sócrates. E por tentar avisar as pessoas de que esse mundo aqui era uma ilusão, de que o nosso corpo era fonte de pecado, de vício, e que nós deveríamos nos preocupar com a nossa alma, que é imortal, ele acabou sendo morto, acusado de corrupção da juventude e também de pregar o ateísmo e questionar os deuses da cidade. Então aí nós temos a configuração de como era isso. E como é que se dá a relação entre o sensível e o inteligível, segundo Platão? Segundo Platão, todo conhecimento começa com os sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas eles não são fontes confiáveis de conhecimento. Portanto, é uma ascensão do sensível ao inteligível, que é a forma mais perfeita de conhecimento, porque assim nós intuímos as ideias perfeitas do mundo inteligível, do mundo das formas, do mundo da perfeição. Segundo Platão, conhecer é recordar, é reminiscência. Reminiscência é justamente isso. Recordar. Recordar o quê? Recordar aquilo que a nossa alma já sabe. Ela, por ser eterna e habitar outrora o mundo do inteligível, ela de lá foi expulsa por conta de um pecado e aí foi condenada a reencarnar-se sucessivamente ou sucessivas vezes para se purificar e poder retornar ao mundo inteligível. Então aí nós temos a configuração do que eles chamavam os gregos de metempsicose, da transmigração das almas. Nossas almas vão migrar a cada morte do nosso corpo para outro corpo até ela se purificar, alcançar o conhecimento e poder retornar ao mundo inteligível. Então por isso conhecer é recordar. A cada nova reencarnação a alma passa por um rio chamado Léter, que é o rio do esquecimento.
Ao passar por esse rio Lete, o rio do esquecimento, a alma esquece tudo. Mas ela já sabe de tudo, por isso conhecer é recordar. Quando a gente conhece algo novo, não é novo coisa alguma, é algo que a nossa alma já sabia. É o famoso aí déjà vu, que alguns explicam, os espíritas, em especial, de que isso seria obra, quando você tem um déjà vu, obra de uma experiência de vida passada que está se repetindo nessa encarnação. E qual que é o ideal de política para Platão? Para ele, quem deve governar é o rei filósofo. O filósofo. Por quê? Porque só o filósofo está preocupado com a busca da verdade, da justiça e do bem. E somente quem busca conhecer a verdade, a justiça e o bem pode aplicá-la numa sociedade. E quem não está preocupado com isso não vai conseguir fazer uma cidade, uma política justa, verdadeira e boa. Então a solução proposta por Platão para o impasse entre Parmênides e Heráclito, por meio da relação entre o sensível e o inteligível. Então o mundo sensível é o mundo de Heráclito, onde tudo muda, tudo passa, nada permanece o mesmo, tudo está em constante transformação e é um mundo de ilusão. Enquanto o mundo inteligível, o mundo perfeito da eternidade, da perenidade, onde tudo continua sempre o mesmo. E aí nós temos o mundo de Parmênides. Então isso está presente na alegoria da caverna e em várias outras passagens de Platão. A relação entre conhecimento e reminiscência. Conhecer, como eu disse, é recordar, é relembrar aquilo que a nossa alma já sabe, que esquece por conta de que a cada reencarnação ela passa por um rio do esquecimento. E o Platão faz uma distinção entre o verdadeiro saber, a episteme, aquele saber, o conhecimento que é verdadeiro, que é universal, vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, e o falso saber, ou a opinião, que os gregos chamam de doxa, que é baseado nos nossos sentidos, que nos enganam, que são ilusórios e que são, opinião é igual ao botão, cada um tem a sua, né? Não é universal, né? Vale em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ele vai usar duas alegorias, como eu já disse, a da caverna, eu já expliquei, e ele fala da alegoria do navio para explicar a sua teoria política do rei filósofo. Se você fosse navegar num navio, você preferia que pilotasse quem? Um marinheiro ou quem não sabe nada de navegação? Então, para a política, a mesma coisa. Você tem que colocar no poder alguém que sabe o que é a justiça, a verdade e o bem, para poder aplicá-la. E aí ele diz, o que seria melhor para governar uma cidade? O Sócrates ou os sofistas? O Sócrates é alguém que está preocupado com a busca da verdade, da justiça e do bem. Os sofistas não estão nem aí. Eles estão apenas preocupados em convencer qualquer um de qualquer coisa, não importa do que, não importa o conhecimento, a verdade, até porque não existe o conhecimento da verdade. E aí não importa também se sabe ou se não sabe governar ou pilotar um navio. Para os sofistas isso pouco importa. Deixa o navio tocar. Se entraria nesse barco, é o que vai falar ou dizer ou defender Platão na alegoria do navio. Então esse é o ideal platônico da política. A cidade justa é aquela cidade onde as classes sociais cumprem bem a sua função. Cada classe a sua função. O rei filósofo ele governa, os guerreiros protegem a cidade e as outras classes, que serão as classes trabalhadoras, produtivas, vão fazer ali o comércio, né, o artesanato e a agricultura, a agropecuária, né, cuidar dos alimentos, daquilo que vai ser produzido para nos alimentar. Então são as três classes sociais que devem viver em harmonia, cada uma cumprindo a sua função, segundo Platão. Isso seria uma cidade justa. A educação no pensamento de Platão daria oportunidade para todo mundo de forma igual. Todos teriam a mesma educação, mas iriam se graduando conforme fossem mostrando aptidão. Então, até mais ou menos os 20 anos, todos receberiam a mesma educação, que é para as atividades produtivas, para produzir os bens e riquezas, né, alimentos, né, comida na agropecuária, para aprender o comércio, o artesanato, até os 20 anos. Depois dos 20 aos 40, ele ia treinar para a guerra, se demonstrasse aptidão, se passasse no próximo exame. Então, durante esses 20 anos, estudando a arte da guerra para proteger a cidade. Dos 20 aos 40, depois desse período, se ele mostrasse aptidão, dos 40 aos 60, ele ia estudar para ser filósofo e, consequentemente, rei, governante e o político da cidade. E somente quem demonstrasse aptidão e habilidade poderia alçar esse passo, esse voo.
Então isso é um pouquinho da cidade justa para Platão, e para ele, como eu já disse, quem deve governar são os filósofos, é o rei filósofo, a doutrina do rei filósofo. Temos também o Aristóteles, filósofo macedônico, grego, discípulo de Platão, assim como Platão foi discípulo de Sócrates, e ele vai elaborar a sua principal obra, que na verdade nem foi ele que deu esse nome à obra, é um posterior metafísica, aquilo que vem depois da física, das obras da física dele sobre a natureza. Quem provavelmente colocou esse nome foi Andrônico de Rhodes. Na obra metafísica, na verdade, ele faz um estudo do ser enquanto ser. E lá ele vai estabelecer algumas coisas como as categorias de substância e acidente. A substância é a essência de algo, é aquilo que faz da coisa o que ela é. E acidente é a aparência de algo, aquilo que pode mudar em algo e ele vai continuar sendo o que é. Eu, por exemplo, tenho essa aparência. Eu sofri um acidente, perdi parte da sobrancelha, minha aparência mudou. Isso aqui foi um acidente. Minha face, a minha cara é acidental. Tá certo que alguns têm uma aparência mais acidentada do que os outros, mas é sempre um acidente. Isso não faz parte da minha essência. Isso não diz quem eu sou, ou não determina quem eu sou. Então pode mudar e eu continuar sendo a mesma pessoa. Se eu sofrer um acidente ali, perder os braços e as pernas, eu continuo sendo quem eu sou. Então minha substância, minha essência permanece, o acidente e a aparência muda. Já a substância, a essência, é aquilo que faz de um ser o que ele é e o distingue de todos os outros seres. É a sua essência. Ele vai elaborar também a teoria das 4 causas. Tudo que existe tem 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A material é a matéria da que a coisa é feita. Por exemplo, essa mesa aqui é feita de madeira. A causa formal é a essência. O que faz isso aqui é uma mesa e o distingue de todos os outros seres. A causa eficiente é quem fez isso aqui, provavelmente um marceneiro. A causa final, para que serve isso aqui? Isso aqui serve para suporte objeto, inclusive está cheio de livros meus aqui. Então essa é a teoria das 4 causas. E ele vai falar também das noções de lógica, do estudo da forma correta de raciocinar. Então, tem as proposições que estão relacionadas à questão da verdade ou falsidade. Por exemplo, a proposição, todo ser humano é mortal. Ela é verdadeira ou falsa? É verdadeira. Porque todo ser humano é mortal. Todo mundo que tentou provar o contrário morreu e ninguém sobreviveu para contar a história. Apesar de que tem gente hoje em dia fazendo hora extra na Terra e quase mostrando que essa teoria é inválida, ou que essa teoria é falsa, ou está caducando. Por exemplo, Silvio Santos, Ana Maria Braga, Xuxa, Pelé. Tem uma galera aí que está quase desmontando a tese de que todo ser humano é mortal. Mas por enquanto ainda ninguém detonou isso, então ela é verdadeira, não é falsa. Agora, se você dizer que todo ser humano é imortal, aí nós temos uma proposição falsa. Então, na lógica, tem isso, Se eu disser, por exemplo, todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Aí nós temos a configuração de um raciocínio, de um silogismo lógico. E, por conta disso, esse silogismo ele é logicamente encadeado com os termos. Existem 3 termos nesse silogismo: o termo maior, o termo médio e o termo menor. O termo maior é mortal, porque existem muito mais mortais, seres mortais, do que humanos. Todo ser humano é o termo médio, o ser humano que vai se repetir. Todo ser humano é mortal. O Sócrates é o termo menor. Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. O termo maior aparece na conclusão. Então aí nós temos as premissas, são 3 premissas. Todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. E tem a questão da validade, está logicamente encadeado esse raciocínio, esse silogismo. Então ele é válido e verdadeiro, porque as proposições são baseadas em verdades e não falsidades. Agora, se eu dizer todo ser humano é imortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é imortal, eu tenho aí um silogismo válido, porque logicamente está válido. O problema é que ele não é verdadeiro, porque o ser humano não é imortal. Agora, se eu disser o ser humano, todo ser humano é mortal, o gato é mortal, logo o gato é um ser humano, aí nós temos tanto um raciocínio inválido quanto um raciocínio que não é verdadeiro, porque o gato não é ser humano, a conclusão não é verdadeira, é uma proposição falsa, e também a validade, o encadeamento lógico desse raciocínio também não se configura. Então, a filosofia primeira, ou a metafísica,
pode conhecer as causas primeiras, ou busca conhecer as causas primeiras e últimas de todas as coisas, as causas mais universais, a partir da substância, da essência das coisas. Então ele vai dizer, Aristóteles, que não existe um mundo inteligível como queria Platão, mas a verdade está na própria realidade. A gente tem que aprender a distinguir na realidade aquilo que é essencial, substancial, daquilo que é acidental, aparente. Aquilo que é aparente e acidental muda, é transitório. Já o essencial é aquilo que permanece, aquilo que faz da coisa o que ela é e não muda. Então, a teoria das 4 causas já falei. Quais são as 4 causas? A causa material, formal, eficiente e final. Material, matéria do que a coisa é feita. Formal é a essência da coisa. Eficiente, quem fez a coisa. E final, para que serve a coisa. Mostrar o que pode ser... O que pode ser feito, ou pode ser dito, segundo o Aristóteles, de várias maneiras, a partir tanto dos acidentes quanto das categorias e da substância. Explicitar de que maneira a filosofia segunda, ou a física, o estudo da natureza, se relaciona ou relaciona-se com a filosofia primeira, a metafísica. A metafísica está trabalhando a questão da essência, da substância, enquanto a física está trabalhando a questão da aparência, do acidente, do acidental. Então, ele vai trabalhar com a questão do helemorfismo também, os conceitos de matéria e forma, tudo que existe é composto de matéria e forma. O ser humano, por exemplo, a matéria, carne e osso, a forma seria a nossa razão, o que faz de nós o que nós somos. E ato e potência, tudo que existe em ato e em potência. Ato é aquilo que a coisa é agora, potência é tudo aquilo que a coisa pode vir a ser. A semente, por exemplo, a semente em ato e uma árvore em potência, e até uma mesa em potência. Assim como o ouro é o ouro em ato, mas pode se tornar um anel em potência. E assim como o menino de ouro é aquele que se derreter dá o anel. E ele fala do motor imóvel. Existe um motor imóvel que move o universo sem se mover. Ele move por atração, ele atrai todas as coisas para si e assim faz com que o universo se mova. Então a lógica é um instrumento para o exercício formal do pensamento, é a ciência da forma correta de raciocinar. Ele trata da questão das regras do pensamento dedutivo. A dedução é o raciocínio que vai do geral para o particular. Todo ser humano é mortal, isso é geral. Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Sócrates é um particular. Então você vai do geral para o particular no raciocínio dedutivo. O modelo é o silogismo categórico que nós já estudamos agora há pouco. E a verdade da proposição é uma adequação no discurso àquilo que ocorre nas coisas. Então, se aquilo se confirma na realidade, é verdadeiro. E é diferente da noção de validade. A validade é se o raciocínio é logicamente bem montado. Já a verdade é a verdade da proposição. Todo ser humano é mortal ou todo ser humano é imortal? Todo ser humano é mortal, que é verdadeiro. Todo ser humano é imortal é uma proposição falsa. Enquanto a validade é a lógica. Todo ser humano é mortal, Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é mortal. Todo ser humano é imortal, o Sócrates é um ser humano, logo Sócrates é imortal. Nós temos aí duas configurações válidas, mas só uma delas verdadeira. E agora, todo ser humano é mortal. O gato é mortal, logo o gato é um ser humano? Não, isso não é lógico e nem verdadeiro. Não é válido nem verdadeiro. Então isso é um pouquinho apropriado ao raciocínio. Isso é um pouquinho da filosofia grega, de Platão e de Aristóteles. Vai cair aí no vestibular da UF. Espero poder ter ajudado, contribuído, né? E quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar as próximas notificações dos próximos vídeos. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.